Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do Flu na Copa União de 88. Essa Copa União de 88, que teve o mesmo nome do Brasileiro de 87, que também foi Copa União, organizado pelo Clube dos 13, em função de problemas nos campeonatos brasileiros, né? Essa Copa União teve um regulamento que tentou ser mais atraente e atrativo para o público, que foi o seguinte: a vitória valia 3 pontos e se houvesse empate, tinha disputa de pênaltis. E aí, o vencedor na disputa de pênalti ficava com 2 pontos e o perdedor com 1. Ou seja, o jogo foi empate, então ele preservaria, o derrotado na disputa de pênalti, o seu ponto de empate. Mas o vencedor ganharia 1 ponto a mais em função de ter vencido a disputa de pênalti. A vitória normal, nos 90 minutos, dava 3 pontos. O Fluminense chegou em terceiro lugar nesse campeonato e o Bahia foi o campeão. Curioso é que na fase comum, né, antes das semifinais, onde o Fluminense empatou aqui com o Bahia e perdeu lá de virada por 2-1, o Fluminense meteu 3-0 no Bahia. Então o Fluminense desandou, infelizmente, e nós não conseguimos seguir em frente na Copa União. O treinador do Fluminense era o Sérgio Cosme, jogador antigo, zagueiro central antigo do Fluminense. Por exemplo, o Campeonato Carioca de 72 ele disputou, não tenho certeza se todo como titular, mas grande parte ele foi o zagueiro central titular do Fluminense. Depois eu não sei qual foi o destino como zagueiro do Sérgio Cosme. Sei que ele apareceu aí em 1988 como treinador do Fluminense e fez uma boa campanha com o Fluminense aí nessa Copa União de 88, que tem, por exemplo, a estreia do Fluminense num jogo onde ele empata em 1-1 com o Botafogo, num sábado, 3 de setembro de 88, às 16 horas. E aí o Fluminense joga com Ricardo Pinto, ele mesmo, polaco, bom lateral direito. Esse polaco veio do América e ele foi da seleção brasileira campeã do mundo de 83, junto com Paulinho, Giovani, Dunga, Neto. Então Ricardo Pinto, polaco, Alexandre Cruz, zagueiro central, irmão do Ricardo Cruz, que nessa época já estava do lado de lá, nesse clássico, defendendo o gol do Botafogo. Edson Mariano, o barbudão, personalidade, que muitos diziam, né, que ele tinha muita personalidade. Eduardo. E meio campo com Jandir Donizete, Andrioli, quem se lembra do Andrioli? Paulinho Andrioli e Romerito. Ataque Marcelo Henrique e Washington. O Marcelo Henrique, por incrível que pareça, toda vez que eu vejo o Luiz Henrique até hoje, eu acho que eu estou vendo Marcelo Henrique. Marcelo Henrique, eu acho que não teve o seu talento totalmente aproveitado. O seu potencial não foi totalmente desenvolvido no futebol e eu não sei, depois do Fluminense, o que aconteceu. Sei que aos 9 minutos do segundo tempo, o Marcelo Henrique abriu o placar e aos 33 do segundo tempo, o Botafogo empatou. E aí eles se recusaram, incrível, nesse jogo, os jogadores se recusaram a bater os pênaltis. Não sei o que foi, e não sei se foi coisa dos presidentes que chegaram a um acordo, se o Fluminense e o Botafogo eram contrários a esse regulamento,
ou se foi coisa dos jogadores, sei que eles saíram de campo, não bateram, e aí em outra data acabaram cedendo, e o Maracanã com portões abertos, teve gente lá vendo então a disputa de pênaltis entre Fluminense e Botafogo, e o Fluminense acabou vencendo essa disputa de pênalti por 5-4, aí, finalizando com o gol do Alexandre Cruz no seu irmão Ricardo Cruz. Nesse ano de 88, o Edinho veio para o Fluminense. E eu, na época, tem alguns jogadores eu gostaria de falar nesse vídeo. Já falei do Polaco, Ricardo Pinto dispensa comentários, infelizmente. O Edinho, eu não sentia o Edinho alegre, contente, feliz, vibrante no Fluminense. Não sei porquê. E ele não jogou com a 5, ele jogou com a 2. A 5 era do Jandir. Eles jogavam juntos até 82, quando o Jandir chegou no Fluminense, acho que em 82 ou 81. O Edinho era o 5, era o cincão porrador antigo, clássico, mito, lenda. E aí o Jandir usava outro número. Quando o Edinho saiu, o Jandir, em 83, adotou a 5. E aí, quando o Edinho voltou em 88, teve a humildade de vestir a 2. E o Jandir ficou com a 5. É óbvio que não foi por causa disso, mas eu sentia o Edinho muito sério, muito... Não era aquele Edinho, por exemplo, de 80. Não era, de modo algum, nem o Edinho da máquina. Tá? Mas então vamos lá. Falei do Edinho, mas fez um excelente papel nesse campeonato aqui, tá? Vamos lá. Próximo jogo do Fluminense, nessa Copa União de 88, foi, e eu me lembro que eu vi pela televisão, Fluminense 0, Corinthians 0. E o Fluminense jogou com Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Edinho, outra zaga aí, né? Alguém aí se lembra do Rangel? Eu lembro. E Eduardo, Jandir, Donizete, Romerito e Andreoli. Tá? Nessa época ninguém jogava de 4-3-3. Aqui o Romerito aparece como se estivesse na ponta direita ou o Andreoli na ponta esquerda, mas não. Nessa época o esquema vigente, geral, era 4-4-2. E ataque, Marcelo Henrique e o Washington. Nos pênaltis, detalhe que o Paulinho Carioca, nosso Paulinho, jogava pelo Corinthians e converteu o pênalti dele, nós perdemos nos pênaltis de 3-2 para o Corinthians. Mas, para todos os efeitos, permanecíamos invictos. Então foi a estreia do Edinho aí, nesta Copa União. Próximo jogo do Fluminense foi 3-0 em cima do Bahia, no Maracanã, num sábado, 10 de setembro, às 4 da tarde, de 1988. Edinho abriu o placar de pênalti aos 37 do primeiro tempo. O Washington fez um gol de cabeça, que eu me lembro até hoje, aos 18 do segundo tempo, e Rangel aumentou aos 29 do segundo tempo. O grande Washington, que já aí, pela primeira vez, foi o primeiro ano que o Washington jogou sem o seu grande parceiro aí do Casal 20, o Carrasco Assis. Depois desse jogo, o Fluminense contra o Criciúma, ainda aqui no Rio de Janeiro, na verdade, né? Pleno Maracanã também. Os gols foram do Eduardo aos 13 do segundo tempo e de Gil Washington aos 44. Quem se lembra do Cacau aí, que veio do Goiás? Aqui no Fluminense ele não jogou a mesma coisa que jogou no Goiás. E eu acho que ele teve uma passagem rápida, se não me falha a memória, pelo Flamengo antes de vir para o Fluminense. Ainda entraram Franklin e João Santos. Franklin, quem se lembra aí do Franklin, hein? Que fez aquele gol do Bragantino, hein? Em 90 ou 91, quando o Fluminense eliminou o Fluminense em pleno Maracanã. Bragantino, dirigido pelo Parreira, e ele saiu comemorando a comemoração do neném dele recém-nascido, que o Bebeto imitou na Copa de 94. Entraram Franklin e João Santos. O Fluminense tinha um banco bom, um elenco bom, não é? Você vê aí os jogadores que eu estou dizendo, quem entra, quem sai. Você vê que o Fluminense tinha muitas opções. Próximo jogo do Fluminense
foi uma vitória lá no Sul sobre o Grêmio. Gols de Romerito aos 45 do primeiro tempo e Andrioli aos 3 do segundo. O Grêmio fez o seu gol aos 39 do segundo tempo. O Fluminense jogou com o Ricardo Pinto, mais uma vez, Polaco, Rangel, Edinho e Eduardo. Essa zaga, só o Edson Mariano jogou antes do Edinho estrear. Jandir, Donizete, Andrioli e Romerito. E o ataque, mais uma vez, o Washington e Cacau. E aí a gente não sabe o que é que houve com o Marcelo Henrique. Deixem aqui em seus comentários precisos e preciosos. Entrando aí no Fluminense, João Santos e Dago. João Santos no lugar do Cacau e Dago no lugar do Polaco. Dando uma aí de professor Pardal, já que o Dago era meio campo, não era lateral direito. Temos aí no Maracanã 2-1 sobre o Santa Cruz, em 1º de outubro de 88. Gols de Edinho, 1 minuto do primeiro tempo, e depois Edinho aos 36 do primeiro tempo. Ambos os gols de cabeça do nosso mitológico quarto zagueiro, cincão porrador, Edinho. E Santa Cruz descontou aos 42 do segundo tempo. E aí ele volta, Marcelo Henrique. Robert, quem se lembra do Robert? Um lourinho, parecia o menino do Rei, o surfista, entrou no lugar do Andrioli e João Santos no lugar do Marcelo Henrique. Eu não sei porque o Sérgio Cosme não aproveitava o Alberto e o João Santos, apesar de que o Andrioli comia a bola, hein? Vocês concordam comigo? O Andrioli, a bola grudava no pé dele. Eu acho que ele era canhoto. Eu gostava muito desse jogador, muito mesmo. Eu fico tentando me lembrar, não consegui achar a fissura do Romerito, né? O Romerito fissurou, fraturou a perna, ou em 87 ou em 88, quem puder me ajudar a me lembrar desse fato. Eu estava no Maracanã, e aí numa dividida, eu estava assim bem encostado ali na norte, onde a torcida do Fluminense gostava muito de ficar, só saía dali, só ia para sul quando tinha jogo contra o Flamengo. Fora isso, o lugar da torcida do Fluminense era norte. A gente ficava encostado ali, naquelas grades, onde da grade para lá era a tribuna de honra, a tribuna de imprensa. E dali mesmo, praticamente meio campo, né? Eu vi o Romerito numa dividida e ele saiu para ser atendido, voltou mancando, o atendimento demorou muito, e jogou os minutos finais aí, poucos minutos do primeiro tempo, e aí não voltou no intervalo. E aí todo mundo que tinha rádio comentou lá, o Romerito quebrou a perna, não é? Então o Romerito ficou um tempo afastado, e quando ele voltou, ele nunca mais foi o mesmo. Não era mais aquele jogador aguerrido, raçudo. E essa fratura fez muito mal ao Romerito. Na época também não existia a fisiologia, a preparação física, a fisioterapia como existe hoje em dia, não é? E uma fratura, por mais que seja uma fissura e não uma fratura exposta, é sempre uma perna quebrada, né? E eu não sei se é por isso que eu talvez não levasse muita fé nesse time. Eu achava que era uma mistura muito grande, e talvez o Romerito já tivesse quebrado a perna, porque se o Fluminense precisava de um jogador, não só um, né? Tinha um Washington, mas precisava também de Romerito em forma, e um Edinho mais vibrante, talvez, não em relação ao futebol dele, para que eu levasse fé nesse Fluminense aí. E tem mais um jogador também de suma importância, que era o Tato, que já tinha saído em julho, se não me falha a memória. Ele não disputa mais pelo Fluminense, não veste mais a camisa do Fluminense. Então vocês não vão ver aqui, em momento algum, nessas escalações que eu estou citando aqui, o nome do nosso grande ponteiro esquerdo, Tato, que eu não sei para onde foi. O Paulinho foi para o Corinthians. E aí o Fluminense seguia firme. O próximo jogo foi contra o Cruzeiro, uma sequência boa aí no Maracanã.
8 de outubro de 88, às 4 da tarde, lembrando sempre que tinha horário de verão na época, o Fluminense ganhou de gol contra, aos 10 minutos do primeiro tempo. Eu estava nesse jogo. E o Fluminense formou com Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Edinho e Eduardo, Jandir, Donizete, Andreoli, Romerito, Washington e Cacau. E aí entrou Franklin no lugar do Andreoli e Robert no lugar do Cacau. Não sei se o Alberto não estava mais no Fluminense, o famoso Alberto da dupla Alberto e João Santos. E o Franklin vem entrando e o Silvio, não, né? O Silvio era tido como o novo Washington, mas ele vai aparecer em um jogo aí. O Robert também era um jogador com bom controle de bola, com bom toque de bola. Não chegava a ser, no meu modo de ver, um craque, mas também era um bom prata da casa. E aí vencemos o Cruzeiro e o Fluminense continuava aí mandando ver, continuava bonito aí, invicto. Próximo jogo então foi contra o Curitiba lá. E curioso que eu estou vendo aqui, técnico do Curitiba, Valdir Espinosa, grande Valdir Espinosa, que Deus o tenha em bom lugar. O jogo no Couto Pereira, gol Romerito, aos 21 minutos do segundo tempo, em 16 de outubro de 88, às 5 da tarde. Ganhamos lá então do Curitiba e formamos com Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Edinho e Eduardo, Jandir, Donizete, Romerito, e aí sim o 4-3-3, Cacau, Washington e Franklin, tá? Mas com certeza o Franklin fechando aí, fazendo um falso ponta, ou o Cacau ou os dois, tá ok? Porque nessa época realmente não era praia de ninguém. O 4-3-3 era tido como um sistema tático falido. Só um time no mundo jogava no 4-3-3, a seleção holandesa. Talvez os times da Holanda jogassem também. E nesse jogo houve uma substituição, entrou o João Santos no lugar do Washington. Próximo jogo, um 0-0 contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, ainda nosso freguês nessa época aí. O senhor Eurico Miranda começou a mexer os seus pauzinhos e reverter a freguesia nessa época aí. Então teve pênalti, mas o jogo foi no 23 de outubro de 88, às 5 da tarde já no Maracanã. O Fluminense então jogou com Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Edinho e Edgar. Quem lembra do Edgar? Lateral esquerdo, galã, as garotas adoravam, amavam. Tinha uma moça então que escrevia crônica no Jornal do Brasil que era apaixonada pelo Edgar. Jandir, Donizete, Andreoli, Romerito, Washington e Cacau. Entraram Franklin no lugar do Andreoli e João Santos no lugar do Cacau. Nós perdemos nos pênaltis por 9-8. Decisão dura, hein? Mas continuamos invictos. Levamos um ponto. Curiosidade aqui, técnico do Vasco da Gama, Zanata. Zanata, bom jogador. Começou no Flamengo, foi pro Vasco. O outro jogo, então, contra o América. Interessante o América ter voltado em 88, eu não me lembrava disso, porque o América ele não participou da Copa União de 87, após ter terminado o Campeonato Brasileiro de 86 entre os 4 primeiros. Tá? Então aí o bom senso se fez valer e o América voltou, mas o estrago foi grande, né, para cima do América em 87. E o Fluminense venceu por 2-0, gols de Washington a 9 do segundo tempo e o Romerito aos 30 do segundo tempo. Um jogo em 30 de outubro de 88 às 5 da tarde. Fluminense com Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Edinho e Edgar, Jandir, Donizete e Andreoli e Romerito, Washington e Cacau. Entrando Franklin no lugar do Andreoli e Alexandre Torres no lugar do Polaco. Aí a pergunta que não quer calar. Será que o Alexandre Torres tinha se contundido? Alguém sabe me dizer isso? Alexandre Torres ele surgiu como uma revelação do Fluminense. Ele já surgiu, ele surge em 86,
joga um jogo no campeonato de 86, puxado, e aí depois eu não sei se ele fica ou se descem ele de novo, mas em 87 ele é titular do Fluminense, ou eu estou enganado? E aí agora aqui o Alexandre Torres está na reserva do Rangel e do Edson Mariano? Eu acho esquisito. Se alguém souber aí o motivo dessa barração do Alexandre Torres. Mas foi 2-0 então, gols de Washington e Romerito, os dois gols no segundo tempo. E o Fluminense continuava fazendo aí uma bela campanha. E aí, joga muito jogo no Maracanã, não é? Fluminense e Guarani 0-0, em 5 de novembro de 88. Fluminense com Ricardo Pinto, China, nunca ouvi falar. Rangel, Torres, Edinho não jogou. E Edgar, Jandir, Donizete, Romerito, Cacau, Washington e Franklin. Aí num falso 4-3-3. Franklin saiu entre o Robert, João Santos entrou no lugar do Romerito. Se o Romerito não aparecer mais, foi nesse jogo aí que ele fissurou a perna, hein? Então foi empate, mas nos pênaltis nós vencemos por 5-3. Próximo jogo, o Fluminense começa a degenerar, perde para o Santos por 2-1 na Vila Belmiro, em 9 de novembro de 88. O Fluminense abre a contagem aos 40 do segundo tempo, de pênalti, com o Romerito, mas empatou, porque aos 9 do primeiro tempo o Santos já tinha feito 1-0 e aos 45 do segundo tempo o Fluminense não segura o empate, o Santos desempata. O Fluminense jogou com Ricardo Pinto, Polaco, Torres, Rangel, Edinho mais uma vez fora, Eduardo também, porque jogou Edgar, Jandir, Donizete, Andreoli e Romerito. Então o Romerito não se machucou, não quebrou a perna, Washington e Cacau. E entrou o Charles no lugar do Paulinho Andreoli. Quem se lembra do Charles? Era tido como um cracaço. Ia ser assim, da mesma forma que falavam do Zezé Gomes, falavam desse Charles também. Ia ser um craque. Ia ser um craque. Ia ser uma coisa assim. E, no entanto, eu não tenho notícias. Quem tiver, deixe aqui nos comentários precisos e preciosos. No outro jogo já perde de novo para o Atlético Paranaense. Nessa época o Fluminense adorava perder para Goiás, Atlético Paranaense e Sport. Então perdeu em 12 de novembro, quase dia do meu aniversário, que é 14 de novembro. Entrou Deda, nunca ouvi falar. Claro que já ouvi falar, porque eu acompanhei, mas não me lembro. E entrou Deda no lugar de João Santos e Franklin no lugar do Dago. Foi nas Laranjeiras esse jogo, tá? O Fluminense adorava perder para Sport, para Atlético Paranaense nas Laranjeiras. Incrível isso. E aí o próximo jogo, Bangu e Fluminense 0-0. Jogo em Moça Bonita, 17 de novembro de 88, de noite, 9h30 da noite. Nos pênaltis vencemos de 5-4. Próximo jogo, 2-2 com o Atlético Mineiro, num domingo, 20 de novembro de 88. Romerito, eles abriram o placar aos 7 do primeiro tempo. Romerito diminuiu aos 20 do primeiro tempo. Viramos aos 2 minutos do segundo tempo. E os desgraçados fizeram um gol aos 38 do primeiro tempo. Nos pênaltis perdemos de 6-5 para o Atlético Mineiro. Aí o Fluminense 3, Portuguesa 0 no Maracanã, me lembro desse jogo como se fosse hoje. Gols de Franklin aos 4 do primeiro tempo, aos 26 do primeiro tempo, Cacau aos 45 do segundo tempo. Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Torres e Eduardo, Jandir, Edinho e Franklin, Romerito, Washington e Cacau. Eu não sei qual foi dessa aí desse Edinho no meio campo, ou então de 3 zagueiros, né? De 3 zagueiros. E aí formou o meio campo com Jandir e Romerito e Franklin, Washington e Cacau.
Eu acredito que o Edinho deve ter jogado no meio campo mesmo. Edinho perdeu um pênalti. Podia ter sido então 4-0. E a substituição entrou o Deda no lugar do Franklin. E aí, como eu acabei de falar, a gente adorava perder para o Goiás nessa época. Goiás 2, Fluminense 0. 2-0 Goiás. Jogo lá no Serra Dourada. E aí, mais uma derrota. Flamengo, 30 de novembro de 88. Gol dos caras aos 7 do primeiro tempo. No próximo jogo, uma coisa rara, perdemos para o Vitória da Bahia. O gol dos caras foi aos 8 minutos do segundo tempo. Jogamos com Ricardo Pinto, Polaco, Rangel, Edinho, Eduardo, Deda, Donizete, Silvio, que seria o novo Washington, Romerito, o Washington, o próprio, e Robert. Entraram Dago no lugar do Robert e Franklin no lugar do Deda. E aí, outro que o Fluminense adorava perder nessa época, Sport 2, Fluminense 1, na Ilha do Retiro. Franklin entrou no lugar do Silvio, Dago no lugar do Robert. Próximo jogo, um empate em 2-2 com o Internacional. 11 de dezembro de 88. Gols Silvio, aos 24 do primeiro tempo, e Torres, aos 20 do segundo tempo, de cabeça. Mas era meio professor Pardal o Sérgio Cosme, hein? É uma escalação estranha. Uma atrás da outra aqui. E com jogadores, tinha jogadores de posição para botar isso aí. Eu estava jogando no 3-5-2. Outro zagueiro aqui, Torres. Rangel, Edinho, Torres. Bom, fato é que o Edgar, o galã, entrou no lugar do Robert, e o Carlos André, quem se lembra? Uma saranduba, no lugar do Silvio. Nos pênaltis, perdemos de 6-5. Técnico do Internacional, Abel, o nosso Abel Braga. E aí, próximo jogo, uma vitória em cima do São Paulo, no Maracanã, 15 de dezembro de 88, gol de Cacau aos 24 minutos do segundo tempo. Fluminense formando com Ricardo Pinto, Carlos André, Rangel, Edinho, Eduardo, Robert, Donizete, Romerito, Silvio, Washington e Cacau. Uma dupla de centroavantes aí. Gol de Cacau aos 24 do segundo tempo, já falei. E entrou o Zé Maria, finalmente, no lugar do Silvio. Esse Zé Maria que era um cracaço. Mas esse era mesmo. Esse provou dentro de campo, esse fez. Era tido como o novo Romário. Ele jogou até 89, início de 99, e aí teve um campeonato carioca de 89, meteu 3-0 no Olaria, 3 gols. E, em seguida, um dirigente, se não me falha a memória, Hugo Mosca, vendeu o Zé Maria para um time da Suíça. Próximo jogo, empate em 0-0 com o Palmeiras. 0-0 no Parque Antártica, e na decisão por pênaltis perdemos por 3-1. Vencemos do Vasco com gol contra deles aos 29 do segundo tempo. Fluminense com isso em 29 de janeiro já de 89, com Ricardo Pinto, Carlos André, Edson Mariano e Edinho, Eduardo, Jandir, Donizete, Andreoli, Romerito, Washington e Cacau. Nessa voltou o esquema normal. O Romerito andou meio sumido aí, né? Mas não deve ter quebrado a perna, porque seria uma recuperação muito rápida. E aí depois um jogo contra o Vasco. Esse jogo contra o Vasco já é um jogo épico, né? Um jogo decidido na prorrogação. Já são aí as finais da Copa União. O Fluminense chegou lá. O Donizete abre o placar aos 20 do primeiro tempo. Aos 36 eles empatam. Zé Maria, grande Zé Maria, faz 2-1, 1 minuto. Não, só na prorrogação. Quarto tempo. Aí, na prorrogação, Zé Maria e o Washington fazem os gols.
Fluminense com Ricardo Pinto, Carlos André, Edson, Mariano, Edinho e Eduardo, Jandir, Donizete, Andreoli e Romerito, escalação normal de novo, Washington e Cacau. Entra Zé Maria no lugar do Cacau e Alexandre Cruz, zagueiro, no lugar do Romerito. No tempo normal, Vasco 2-1, na prorrogação 2-0 Fluminense. Mudaram o regulamento, né? Mudaram o regulamento? Não. O regulamento era esse. Chegava nessa fase, nas finais, tinha a prorrogação. E aí depois, infelizmente, os dois jogos com o Bahia, 9 de fevereiro de 89, primeiro jogo do Maracanã, 0-0, nós tínhamos ganhado Bahia, né? Porque o outro jogo era lá. Jogamos com Ricardo Pinto, Carlos André, Edson, Mariano, não sei porque, Edinho e Edgar. Não sei porque Eduardo também não jogou, 2 desfalques, né? Jandir, Donizete, Andreoli e Romerito, Washington, Cacau. Entrou Silvio no lugar do Cacau. O jogo foi 0-0. E aí já não tinha mais pênalti e nem prorrogação. Que coisa doida, hein? Se alguém souber explicar isso aí melhor, tá? O técnico do Bahia era o Evaristo, tá? Evaristo de Macedo, que já foi técnico muitas vezes do Fluminense. Próximo jogo, o jogo derradeiro do Fluminense, perde aí pro Bahia por 2-1, não é? Em 12 de fevereiro de 89, a gente abre o placar logo no começo. Incrível, né? 2 minutos do primeiro tempo, Washington abre o placar. E aí o Bahia vira. Aos 20 minutos empata e aos 10 do segundo tempo vira. Ricardo Pinto, Carlos André, Edson, Mariano, Edinho e Eduardo. Jandir, Donizete, Andreoli e Romerito. Washington e Cacau. Entra Silvio no lugar do Cacau e Zé Maria no lugar do Romerito. Se o Romerito não se lesionou nesse campeonato ou no Carioca, ou ele quebrou a perna no Carioca ou no fim de 87, porque ele já não era mais o mesmo não, tá? E essa foi a nossa despedida aí da Copa União de 1988, a segunda edição da Copa União, e o Fluminense termina essa competição em terceiro lugar. Se vocês quiserem, depois eu faço uma análise aí desse campeonato carioca de 1989. Foi essa a participação. O jogo em que eliminamos o Vasco foi realmente um jogo épico, um jogo histórico, mas eu me lembro até hoje do garotinho José Carlos Araújo falando do 0-0, que o Fluminense não teve penetração, não conseguiu fazer gol no Bahia. Curioso, né? Talvez o Evaristo tenha dado um nó tático no Sérgio Cosme. O técnico do Bahia, quando nós demos de 3-0, era o Evaristo de Macedo já. E aí, bom, o que aconteceu com o Marcelo Henrique, que sumiu, né? O que aconteceu com esses jogadores aí? Todos, quem souber, coloque aqui nos comentários, por favor. Tá ok? É isso. Espero que tenha agradado, principalmente a quem vinha pedindo tanto para eu falar de times mais recentes. Esse é de 88, já falei também de 87, mas esse é especificamente da Copa União de 88. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação, dê um valeu demais, tá? Aqui embaixo tem um coraçãozinho, contribua se você gostou, é um like, você gostou muito, aí dá um valeu demais, tá? Pense também em ajudar com a membresia, R$ 4,99 por mês, ou um Pix, tá ok? E você que já faz parte do time Coração Tricolor, a mesma coisa, né? Não vai me deixar na mão. Colabore aí com Valeu Demais, com a membresia de R$ 4,99 por mês ou com um Pix, tá? Vocês já estão me ajudando. Eu já consegui melhorar algumas coisas aqui, a iluminação, uma câmera já comprei também para fazer lives.
E é isso, pessoal. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.